alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. E hoje nós temos aqui o nosso intérprete, o Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem também. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a raiz quadrada dos números inteiros e vamos trabalhar com situações, problemas envolvendo a raiz quadrada dos números inteiros, ok? Bom, vocês se lembram então como é que a gente faz para calcular a raiz quadrada desses números inteiros? Vocês sabiam que nem sempre as raízes elas podem ser exatas? Então veja, antes da gente falar sobre a raiz quadrada, é importante fazermos uma breve revisão sobre alguns conceitos. Veja esse exemplo. Nesse exemplo eu tenho raiz quadrada de 144. Por que eu sei que é uma raiz quadrada? Porque ela apresenta esse índice da raiz 2, ok? Se o índice fosse 3, seria uma raiz cúbica. Se o índice fosse 4, raiz quarta, ok? Quando se trata de uma raiz quadrada, esse radical aqui, esse símbolo da raiz quadrada, pode ou não apresentar o índice 2. Então, quando ela não apresenta esse índice, ela também é uma raiz quadrada, ok? O número que fica dentro desse radical, o 144, nós chamamos de radicando e o resultado dessa raiz quadrada nós chamamos de raiz, ok? Então, qual seria a raiz quadrada de 144? 12. Qual é a interpretação que eu tenho que fazer para calcular essa raiz quadrada? Eu tenho que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo ou elevado ao quadrado nos dá o número que está dentro da raiz. Esse número é o 12, porque 12 ao quadrado é igual a 144, ok? E a operação da raiz quadrada, ela tem um nome especial. Nós chamamos de radiciação. Percebam que vocês já trabalharam com várias operações envolvendo os números inteiros. Vocês já trabalharam com adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e agora vocês estão trabalhando com a radiciação. Para trabalhar com a radiciação, é interessante vocês registrarem essa tabuada das raízes quadradas no caderno de vocês. Olha só, raiz quadrada de 0 é 0 porque existe um número que multiplicado por ele mesmo nos dá 0. 0 vezes 0, 0. Raiz quadrada de 1 é 1 porque existe um número elevado ao quadrado que nos dá 1. Esse número é o próprio 1. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 ou 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado, olha a operação inversa raiz aqui, né? Porque a operação inversa raiz, 3 ao quadrado, é 9, ok? Então, para lembrarmos da raiz quadrada, é importante vocês lembrarem também das potências de expoente 2, ok? Vamos praticar um pouquinho? Prestem atenção. Marta construiu 3 quadrados de papelão. O primeiro quadrado tinha 16 centímetros como medida de lado. O segundo tinha como medida a raiz quadrada da medida do lado do primeiro. E o terceiro, a raiz quadrada da medida do lado do segundo, ok? Qual era a medida do lado de cada quadrado construído? Então veja, eu tenho um quadrado, o quadrado é uma figura que tem todos os lados iguais. Então, no exercício, o exercício falou que esse maior lado vale 16 centímetros. Então agora a professora vai dar um tempinho para vocês interpretarem esse exercício, tentarem resolver e já voltamos.
Vamos corrigir o nosso exercício? Então veja, Marta, que é a personagem do nosso exercício, ela falou assim que esse lado maior aqui vale 16. Como se trata de um quadrado, se esse lado maior vale 16, esse também vale 16, esse também e esse também vale 16, ok? E aí ela desenhou um outro quadrado e o lado desse novo quadrado vale a raiz quadrada de 16. E aí, qual é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é 4 centímetros, ok? Então, significa que esse segundo quadradinho que está aqui, ele tem lado igual a 4 centímetros, ok? Agora, nós temos que calcular o valor do lado desse terceiro quadradinho aqui, desse quadrado menor. E o que o exercício nos falou? Falou que o terceiro quadrado, o último, tem lado igual à raiz quadrada desse segundo quadrado de papelão. Olha lá, o lado do segundo quadrado é igual a 4 centímetros. Qual é a raiz quadrada de 4? Muito bem, 2 centímetros. Então, como ficaria a nossa resposta? Primeiro quadrado, 16 centímetros de lado. Segundo quadrado, 4 centímetros de lado. E terceiro quadrado, 2 centímetros de lado, ok? Vamos para o nosso próximo praticando. Neuza vai aproveitar 2 muros perpendiculares de sua chácara para construir um galinheiro retangular, usando uma tela de 6 metros de comprimento. Qual dos projetos representa a maior área? Pessoal, aqui é como se estivéssemos vendo esse projeto de cima, uma vista superior, ok? Então aqui eu estou vendo o murinho desse galinheiro de forma perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus entre eles, ok? E aqui eu tenho a telinha, né? Fazendo o meu galinheiro, né? Em volta do meu galinheiro. E tenho 2 projetinhos, tá? Nesse projetinho, eu tenho dimensões da minha área de 1 por 5. E nesse outro projetinho, eu tenho dimensões 3 por 3, ok? 3 metros de base, 3 metros de altura. Porque vocês estão tendo uma vista superior, né? Estão olhando de cima. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês interpretarem esse exercício e já voltamos.
Vamos corrigir o nosso exercício? Então veja, lá no início do exercício, ela falou assim que ela tem 6 metros de tela, né? Para cobrir, para passar em volta desse galinheiro, ok? Nas duas situações, eu vou precisar de 6 metros de tela, ok? Ó, 1 metro mais 5, 6 metros. 3 mais 3, 6 metros. Mas o que ele está pedindo aqui é para você verificar qual deles tem a maior área, ok? Então eu vou fazer aqui, vou multiplicar as duas dimensões para calcular a área de cada galinheiro. No primeiro, eu percebo que a área é igual a 9 metros quadrados. Se você for fazer 3 vezes 3 ou 3 ao quadrado, 9 metros quadrados, ok? Como ele tem os dois lados iguais, eu poderia também utilizar a potência quadrada para calcular a área desse galinheiro. Aqui eu tenho 5 vezes 1, então 5 metros quadrados a área do segundo galinheiro, tá? Então, neste caso, a gente percebe que este projeto do galinheiro, ele é bem maior, tá? Que o anterior, porque ele tem uma área de 9 metros quadrados e medida igual a 3 metros, ok? Vamos para o praticando 3. No praticando 3, dentro da figura representada abaixo, está indicada a medida de sua área em centímetros quadrados. Calculando-se raiz quadrada de 324, obtém-se qual número? O que ele representa em relação à figura? Então, a professora vai dar um tempinho para você pensar qual é a raiz quadrada de 324 e qual é a relação desse valor com a área desse terreno aqui, ok? Dessa figura. Então, a professora vai dar um tempinho e já voltamos.
Vamos lá? Bom, então a raiz quadrada de 324 é 18, porque se eu pegar o 18 e elevar ao quadrado, ou se eu pegar o 18 e multiplicar por ele mesmo, eu encontro o valor da área da figura, ok? Mas esse 18, ele representa também o valor do lado desse quadrado, ok? Como se trata de um quadrado, o quadrado tem os ladinhos iguais. Então, eu posso utilizar a potência com expoente 2 para calcular a área de um quadrado, ok? E quando ele dá a informação inversa, quando ele só dá o valor da área, para eu encontrar o lado, basta eu encontrar a raiz quadrada dessa área. Essa regra vale apenas para a área em forma de quadrado, ok? Bom, nesta aula nós falamos sobre raiz quadrada e situações problemas. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!